Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e o vídeo de hoje é sobre as minhas impressões de leitura do livro Die Blutschule, escrito pelo Max Roda, que foi um livro que eu comprei lá em Berlim e que foi o primeiro livro que eu li exclusivamente em alemão. Bom, primeiro de tudo eu vou comentar um pouco sobre a história e depois eu vou falar sobre como foi essa minha leitura em outro idioma. O livro conta a história de dois irmãos, o Simon e o Mark, que são dois meninos criados em Berlim e que são levados pelos pais para passar umas férias em uma cidadezinha meio longínqua, meio largada. Quando eles chegam nessa cidadezinha, eles percebem que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo, que as pessoas têm um comportamento muito bizarro. Eles escutam a história de um tal espelho que parece ter algum tipo de poder, de influência sobre as pessoas, e eles acabam no fim vivendo uma grande história de terror no momento em que uma pessoa muito querida para eles é afetada por esse tal espelho e começa a agir de uma forma muito maníaca e querer ensinar para eles coisas muito esquisitas como sacrifícios, tortura e morte. Ele é um livro que eu vou conseguir definir só se eu dividir ele em dois momentos. O momento antes do espelho afetar essa pessoa especial e o momento depois do espelho afetar essa pessoa especial. Porque o primeiro momento em que o espelho afeta essa pessoa, o livro já está na página, por volta da página, eu marquei aqui, o primeiro momento em que a história começa a desenrolar de um jeito que eu gostei, que foi na página 136, com a primeira menção à tal da Blutschule, que aparece só na metade do livro. Então, na primeira metade do livro você tem uma grande enrolação do autor querendo mostrar o universo dele de uma forma como se fosse algo super complexo, que na verdade não é. Então ele dedica 130 páginas do livro a explicar o universo que ele conseguiria ter explicado em 30. Ele passa 100 páginas enrolando, mostrando como tem algo estranho, mostrando como as pessoas são diferentes, mostrando a vida dos meninos, inclui um personagem que no começo parece que vai ter tudo a ver com a história e que no final é um coitado da história que não tem nada a ver. Ele passa um tempão tentando te envolver em uma história que não é a história do livro, e quando eu tava por volta da página 120 eu ficava, por que a sinopse do livro tá me falando coisa que eu ainda não vi? Então, esse é um problema muito grande do livro, na minha opinião. Você lê a sinopse e você conseguir ter mais informação sobre o que é a história do que se você lê as primeiras 100 páginas. Isso não devia acontecer em um livro que tem menos de 300 páginas. Um livro de 250 páginas não é um livro que você possa dedicar 130 páginas a uma introdução que você teria na sinopse. Então foi uma coisa que me desagradou demais, foi uma coisa que me fez desanimar demais na leitura, mas como eu tinha me proposto esse desafio de ler esse livro em alemão, que foi um grande desafio que eu me fiz no mês de janeiro e que por conta da viagem, da minha mudança, eu acabei tendo que adiar para março, eu não quis abandonar o livro, porque era o meu grande desafio agora pro começo do ano. Então eu me forcei a chegar no fim da leitura e eu preciso confessar pra vocês que depois que o livro passa da página 130, quando as coisas começam a acontecer de verdade, ele não é um livro ruim. Ele inclui uma história de terror num universo YA que ficou muito bem encaixada, que consegue dar uma aflição nas pessoas. O autor tem uma descrição muito boa, ele tem uma linguagem acessível e ele é um livro que você vai conseguir ler mesmo se você não tiver uma fluência em alemão. Ele não foi, claro, um livro fácil de ler, ele me deu muito trabalho, mas o meu grande desafio em ler esse livro é porque ele é um livro escrito em alemão por um autor de Berlim, um livro que ainda não foi traduzido para nenhum idioma. Quando eu comprei eu não sabia, eu fiquei sabendo disso depois. Então todo tipo de informação que eu quisesse achar na internet sobre esse livro era em alemão. As resenhas, informações sobre o autor, tudo estava em alemão e eu acho que isso me forçou demais a ter o contato que eu queria ter com o idioma e por conta disso eu acredito que foi uma leitura válida, assim, apesar das primeiras 130 páginas que me fizeram ter vontade de tacar esse livro pela janela do apartamento. Ele foi um livro que, no fim das contas, eu dou umas 3 estrelas porque ele conseguiu se reconciliar da metade pra frente pela grande enrolação dele no começo. Ele é um livro que eu acredito que tem uma grande chance de se tornar um filme no futuro, porque ele é um universo bem visual. O autor ele cria uma conexão das palavras dele que fazem você imaginar bem a história, então eu acho que é um livro que se daria muito bem em uma adaptação para o cinema. Eu gostaria muito de assistir porque eu acho que na adaptação do cinema não vão ter como enrolar metade do filme. Eu espero que eles não tenham como enrolar metade do filme. Então, se algum dia isso virar filme, gente, eu vou assistir. E eu espero que seja legal. Espero que seja um pouco mais legal do que o livro, na verdade. Bom, e agora o que eu queria comentar pra vocês é sobre essa experiência de leitura.
Como eu disse, esse foi o primeiro livro que eu li exclusivamente em alemão. O que eu quero dizer com exclusivamente em alemão? Eu já li alguns livros em alemão, livros que eu podia encontrar informações no inglês na internet, livros que eu já tinha lido em inglês que eu li em alemão depois. Então essa foi a primeira vez que eu li uma coisa em alemão sem ter nenhum tipo de informação sobre o livro em outro idioma. E eu acho assim, foi um livro complicado de entender, sim. Tem muitas palavras aqui que eu nunca tinha visto, mas eu tentei me motivar da forma como eu costumo falar para meus alunos que tem que ser o começo de uma leitura em outro idioma, que é você não procurar todas as palavras no dicionário. Se você quiser saber o significado de todas as palavras do livro em um idioma que não é o seu, primeiro, a leitura vai ser muito cansativa, porque você vai ficar horas para ler um capítulo, horas para ler 3 páginas, e isso vai te desmotivar demais. E segundo, que você acaba perdendo o grande foco da sua leitura, que é tentar absorver uma história em alemão. Se você lê um livro em outro idioma e você entendeu o suficiente para contar a história para alguém, eu acho que assim, você foi muito vitorioso na sua leitura, e é isso que importa. E daí pra frente você vai, lógico, aprimorando esse seu objetivo, mas sem essa de ficar transformando o livro em dicionário, colocando traduçãozinha das palavras em cima delas e fazendo um fuzuê do caramba, porque isso vai fazer você distrair do seu foco de leitura e vai fazer a leitura ser um saco pra você, de verdade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também fiz uma resenha escrita do livro, contando as minhas impressões de leitura, que eu vou postar lá no Chá de Prosa, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, se vocês quiserem ter um pouco mais de contato sobre como foi a minha leitura em alemão e um pouco mais do nível que você precisa ter para ler um livro como esse, eu vou contar melhor lá no post do blog. Quem curtiu o vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando a gente, dá like, compartilha e comenta se vocês já leram alguma coisa em outro idioma e como foi essa leitura de vocês, porque eu vou adorar saber essa experiência de vocês também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!